Mano, tudo bem? Boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Eu queria que você explicasse a substituição no intervalo do Renato Augusto. Ele não volta para o segundo tempo, se aconteceu alguma coisa com o camisa 8, porque a mudança logo no intervalo. E você falou sobre algumas mudanças já que você percebeu. Você terá uma pausa aí de alguns dias por conta da data FIFA. O que você mais planeja, pretende fazer para mudar o Corinthians que ainda não te agrada? Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Só acredito nisso para você mudar as coisas. A gente tem uma metodologia para trabalhar. Acho que isso é importante, os jogadores se sentirem confiantes nisso que nós vamos propor. À medida em que eles sentirem diariamente uma pequena melhora, ganhamos mais comprometimento, ganhamos mais desenvoltura e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Troquei Renato no intervalo porque sentiu um desconforto na panturrilha. Foi a mesma situação que nos obrigou à alteração de Bruno Mendes, já no primeiro tempo, uma pequena contratura e numa disputa de bola, até sozinho, não foi pelo adversário, foi por ele, não conseguia mais andar. Moscardo também, correu muito, né? Então teve um iniciozinho aí de desgaste físico mesmo, com o primeiro sintoma de cãibra. E aí as outras alterações foram alterações mais voltadas para a parte necessária para buscarmos o empate no jogo. Tínhamos outros planos para o intervalo, eu provavelmente mexeria na equipe também, mas com a saída do Renato, que foi uma surpresa para a gente, já me obrigou a segurar um pouquinho mais para a gente. Já era a segunda alteração na equipe, né? Em 45 minutos. Então segurei um pouco, porque você tem risco, você tinha jogadores como o Fábio Santos, que tinha uma possibilidade grande de não terminar. Então fomos segurando um pouquinho para não se precipitar, mas as duas iniciais foram por lesão. Bom, a casa do Corinthians sempre foi algo muito forte, né? Muito forte para a equipe, muito forte para todo mundo em termos de sentimento. É muito bom você ter o torcedor da maneira como o torcedor do Corinthians torce para a equipe. No momento de dificuldade, de novo, foi possível ver, né? Aumenta o volume, se coloca mais ao lado da equipe. Isso cria uma força extra para nós superarmos sempre os adversários que temos pela frente aqui. Então não é à toa esse aproveitamento que se tem aqui, e cada vez mais temos que parabenizar esse comportamento do torcedor do Corinthians, porque ele é único, certamente ele é único. Então vamos ir ajustando para que cada vez mais ele se sinta representado pela equipe em termos de comportamento. Eu acho que hoje algumas coisas ele deve ter gostado do que viu, né? Acho que a equipe competiu bastante, competiu mais ainda no segundo tempo, no momento mais difícil do jogo. Então, é essa identidade torcida, time, que a gente quer a curto prazo, porque aí ele empurra mais a equipe ainda, nós nos sentimos mais confiantes, mesmo com dificuldades, para superar os adversários que temos pela frente. Então, à medida em que eu vou pedindo e vou vendo a reação dos jogadores em cima dessas solicitações, vai valer isso que a gente vai decidir para a equipe. Mas eu gosto mais de uma equipe mais competitiva, como nós vimos na segunda parte, porque não somos a melhor equipe do campeonato. Temos que ser a mais organizada, temos que ser a que briga mais pelo jogo, temos que ter outros fundamentos que nos identifiquem como equipe e nos faça ser diferentes ou melhores do que os demais nesses aspectos. A intensidade não é só correr bastante, disputar bastante, brigar bastante pela bola. Um meia, como são os dois que tu citaste, não tem essa característica de disputar a bola como tem os volantes, como tem os jogadores de defesa. Mas eles têm outras atribuições que são importantes para a equipe. É nessas que eles têm que ser intensos. É quando a bola chega neles que eles têm que ser decisivos para uma assistência, para uma armação de jogada, para a definição do jogo, porque a eles é dado essa função. Se eles fizerem isso, eles são intensos.
O que não pode é você não entregar disputa e não entregar a parte que é a sua função. O time tem várias funções e eles têm que cumpri-las. É isso que é fundamental para ser intenso para mim, e é isso que vai valer. Mano, boa noite. Jordana Araújo, da Rádio Band News FM. Início de trabalho, obviamente, a gente leva isso em consideração, mas Muito obrigado. Nos últimos 3 jogos, o Corinthians levou 5 gols, e a gente sabe que você tem um DNA defensivo, um técnico que prioriza essa organização defensiva por parte do Corinthians. Aliás, por parte dos trabalhos por onde você passou, eu gostaria de saber de você como que você pensa essa reorganização por parte da equipe do Corinthians para o restante dessa temporada. Bom, hoje terminamos o jogo com Yuri Alberto, Felipe e Romero e Pedro. Então estou mudando. Estou mudando o meu DNA, eu acho. Eu acho que as pessoas confundem um pouco uma boa organização defensiva com ser defensivo demais, né? Eu falo sempre que a gente tem que acompanhar as alterações que o futebol vai apresentando. Até um tempo atrás, você ser organizado defensivamente, e o Alessandro tá aí, foi meu jogador, sabe, isso dava uma condição muito boa de retomada de bola, mantendo uma equipe bem organizada para você, em transições rápidas, construir suas vitórias. A partir de um determinado momento, isso ficou pouco. O futebol vai mudando e você tem que entender as mudanças dele. Então os times hoje precisam estar mais preparados para propor jogo, ter uma estrutura de construção de jogada, e atrás disso que os treinadores vão, né? Ninguém gosta de ficar sendo atacado o tempo inteiro, isso é terrível, porque numa dessas bolas escapa, a tua defesa não sustenta, você toma o gol, né? É só olhar um dos gols que tomamos lá em Fortaleza, né? Uma bola rebatida para cá, para lá, daqui a pouco sobra para alguém, coloca para dentro. Nem foi uma jogada com construção tão qualificada, mas você vai dando ao adversário tanta chegada na frente que uma dessas bolas acontece isso. Então você não pode mais ficar assim, porque todos constroem bem e a gente também tem que construir bem. Mano, boa noite. Arthur Santos, do GE. Vou voltar também numa resposta sua sobre os pontos que o Corinthians melhorou desde que você chegou e fazer um link com essa data FIFA, né? Esse período sem jogos, você vai ter mais treinos, mais dias de treinos do que teve desde que chegou no clube. A importância disso, claro, e principalmente como que você vê o Corinthians chegando para aquele jogo contra o Fluminense lá na frente. O que você quer alcançar a tempo desse próximo jogo do Corinthians, por favor? Bom, cada dia vamos trabalhar exatamente nessa direção de melhorar as questões gerais da equipe, tá? Eu acho que a gente sofre um pouco em retomadas, quando a bola vai e volta, a gente perde um pouquinho o posicionamento de ganhar a segunda bola, seja da parte ofensiva, seja da parte defensiva. A equipe precisa percorrer essas distâncias mais rápidas e fazer as leituras das trajetórias. A gente vai fazer muito trabalho sobre isso. Isso é possível. Existe uma exigência de mudança de ritmo nesses fundamentos, né? Você não pode sempre estar correndo na mesma pegada, porque exige questões de mudança. Isso é uma conscientização que treinamentos todos os dias faz você ganhar uma condição melhor para isso. Então vamos trabalhar todos os aspectos. Acho que a equipe precisa desse trabalho e os jogadores estão sedentos dessas informações de como você se comporta nesse caso ou nos outros casos. Acho que isso chama padronização e é o que nós vamos dar para a equipe.